Olá, aluno. Começando então aí mais uma aula do nosso projeto Cafeteria. Basicamente aqui nós vamos criar os cadastros, também nós podemos chamar de CRUDs. Bom, primeiramente, o que significa CRUD? Então, CRUD se escreve exatamente dessa maneira aqui. São as iniciais de Create, Read, Update, Delete. Essas são as 4 operações básicas de qualquer cadastro simples: criar o registro, recuperar o registro, atualizar o registro e remover o registro no banco de dados. Então aqui a gente tem alguns CRUDs. Então, por exemplo, cadastro de usuário é um CRUD. Cadastro de alimento é outro CRUD. Cadastro de variação de alimento também é outro CRUD. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou mostrar uma técnica aqui que o Visual Studio dispõe, que é criar o CRUD através de um scaffold. Basicamente, o que é o scaffold? A gente poderia criar todas as views do zero. Mas o Visual Studio possui um template aqui de CRUD que a gente pode aproveitar e depois customizar. E é por meio desse scaffold que a gente vai criar o nosso primeiro CRUD, que vai ser o cadastro de usuários. Então vamos lá. Esse cadastro de usuários, então ele vai ficar lá na administração, na parte de admin. Então aqui nós vamos criar um novo controlador. Para isso, ó, botão direito em controller, adicionar controlador. E aqui nós vamos criar um controlador com ações de leitura e gravação. Isso aqui já é um controlador que vem do scaffold. Então a gente usou o controlador vazio, né? E aí nós criamos a nossa ação ali, né? Agora a gente vai criar esse cara aqui, que é com ações de leitura e gravação, que ele já vem com os principais métodos de CRUD pronto. Pronto assim, né? Quase pronto. A gente precisa customizá-los e programá-los. Mas já adianta bastante o nosso trabalho. Então vai ser a partir desse cara aqui. O nome eu vou chamar de usuários controller. Então ele criou aqui o nosso controlador de usuário. Então observe que ele já vem com vários métodos prontos, ó. Método do índice, método para visualizar a informação, um registro, né, para visualizar um registro, para abrir a tela de criação de registro, de create, para realmente criar o registro. Como que eu sei que esse aqui é para abrir a tela de criação e esse aqui é realmente para efetivar a criação? Por causa que esse aqui é um get, ele só retorna a informação, ele só vai retornar a view, e esse aqui é post, ou seja, ele vai inserir informação. Então, esse aqui ele mostra a tela de criação de registro e esse aqui efetivamente faz o cadastro. Tem aqui para a tela de edição de registro, que é o edit. Tem para remoção, que é o delete. Mesma coisa, get e post. Então, esses são os principais métodos. Beleza. Como que a gente... as views. Então, ele cria as views também por meio do scaffold. Como que eu faço isso? Então, esse cara aqui, que é o index, seria a tela principal. Então, seria uma tela onde ele vai trazer uma lista dos registros existentes. E aí, a partir dessa lista, eu posso inserir, alterar, remover, fazer as operações básicas. Então, como que eu poderia fazer isso? Botão direito aqui no index, adicionar a exibição. Até então, nós criamos as exibições Razor vazia. A gente vai escolher essa opção aqui, ó, exibição do Razor. Beleza. Então o nome da exibição vai se chamar Index. O modelo, eu posso escolher um modelo. Esses são os modelos prontos, ó. Criar, remover, ver o detalhe, editar e listar. Então é esse aqui que eu quero. Ele vai listar os registros. Basicamente, né, nome da exibição index, listar. Aqui, classe de modelo.
Então, na classe de modelo, eu vou selecionar aqui que é o usuário, né, lá da camada de business. Classe de contexto de dados a gente não vai utilizar porque nós estamos utilizando uma camada de serviço. Então, isso não precisa. Criar como modo de exibição parcial também não há necessidade. Biblioteca de scripts de referência também não. A gente não está usando dessa maneira. E usar uma página de layout. Então aqui a gente tem que escolher o nosso layout. Lembrando que tem que ser o layout lá do admin. Porque nós também temos o layout do usuário geral. Ok? Feito isso, vou dar um adicionar. Olha só que bacana. O scaffold está entrando em execução, criando a partir de um padrão já existente aí do Visual Studio, né? Ó, olha que bacana. Ele já criou aqui, ó, lá em Views, aqui, esse view aqui, né? Lá em Views, usuários, criou o index, na verdade, né? Ele já está aqui com uma estrutura bem padronizada, né? Com os principais, digamos assim, componentes aí criados. Ó, vamos executar só para entender como que foi gerado. Vou fazer o acesso aqui lá em admin. Ah, antes de fazer isso, faltou uma coisa. Eu preciso vir aqui em usuário controller e marcar que ele é do tipo área, que a área se chama admin, senão ele não consegue fazer a rota. Agora sim, vamos executar novamente. Vamos tentar fazer o acesso, barra admin, barra usuários. Eu não preciso colocar o index, porque já é o padrão. Ó, então ele dá um erro aqui. Por que ele está dando esse erro? Vamos entender. É para listar os registros. Então ele está falando que tem que receber aqui uma lista de usuários. Esse IEnumerable é uma lista genérica. E, uma vez que ele receber essa lista, ele vai fazer um for each. Ele vai percorrer a lista e vai mostrar os registros. E eu não estou retornando essa lista. Então a gente precisa fazer isso lá no controlador, dentro do index. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é criar um método construtor. Então aqui eu vou receber o contexto. Eu vou criar dois atributos privados. Um do tipo contexto. E um chamado usuário services. O que ele está reclamando? Não, beleza. E aqui eu vou atribuir o context no underline context e vou criar o meu usuário services, vou instanciar ele.
eu preciso instanciar dentro dele um generic repository passando o contexto como construtor. Context. Por que está reclamando? Contexto. A coisa que eu não estou gostando aqui está muito grande. Ó. Ele colocou o caminho completo. Então, esse business eu vou tirar daqui. Vou importar lá em cima. Visual Studio não tem muito padrão. E o repositórios também vou importar ali em cima para ficar um código mais enxuto, né? Não faz sentido um negócio desse jeito. Aí, repositórios. Context. Ah, mas é por causa disso. Que não é context bound object. Simplesmente context. Pronto. E aqui também é context. Nada disso. Beleza. Então agora eu já tenho o meu services. O que eu vou fazer? Eu vou obter aqui uma lista de usuário a partir de usuário services. Eu vou chamar o meu getAll. Vou pedir para ele ordenar por login e retorna a lista. Só vou quebrar aqui para ficar fácil de visualizar aí no vídeo. E agora eu retorno essa minha lista aqui na própria view, ó, que ele consegue pegar por meio da injeção. Eu injeto aqui usuários. Eu injetando por aqui, como um construtor da view, ele consegue recuperar aqui. Tá? Então, vou executar aqui para a gente verificar se está funcionando. Ó, então ele já trouxe a lista e trouxe o registro que eu tenho na base. Legal, né? E eu posso customizar. Ó. Então ele está mostrando a senha, ele está mostrando palavras em língua inglesa, ele está mostrando o ID, que eu não vejo necessidade. Então, isso tudo a gente pode customizar aqui dentro do nosso index. Então, ó, eu quero que aqui, por exemplo, ele mostre usuários star. Aqui, em vez de create new, criar novo. Aqui eu não quero que ele mostre a senha na tabela. Por exemplo, aqui eu quero que ele mostre como editar detalhes e remover. Vamos ver como fica isso daí. Tá? Colocou aqui o admin. Então veja que está
customizado, né? Os vários listar, criar novo, tal. E aí, o que a gente precisa agora é criar as outras views, né? Então, criar uma view que vai funcionar aqui para criar novo registro, uma view para o editar, uma view para o detalhes e uma view para o remover. Então, acho que é isso. Até uma próxima aula e eu vou fechar o vídeo por aqui que a gente já está num tempo razoável. Até a próxima.